Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, professora, boa noite, pessoal. Que bom recebê-los aqui no nosso grupo, que bom estar juntos, né, mesmo virtualmente, vendo a carinha de vocês, de gente muito amiga. E vou esperar a doutora Maísa, já deve estar entrando, e assim que ela entrar, nós já vamos iniciar. Mas eu estou vendo aqui o Rafael, todo bonitão, o Davidson, os novos, né, que estão aí também, os que estão no caminho, Tatiane, enfim, todo mundo aí, né? A gente fica muito feliz de estar compartilhando, né, nesse momento que a gente pensava que ia ficar tanto tempo. Olha ela aí! Boa noite, eu estou vendo que vocês estão falando aí, não estou ouvindo nada aqui, acho que eu estou sem som. Oi, tá ouvindo agora? Ah, agora foi. Ah, sim. Então, pessoal... Vocês estão me ouvindo? Então, tá estamos. Okay. Deixa eu só explicar para vocês como é que vai ser aqui o nosso encontro. Primeiro, desejar boas-vindas. Quem vai fazer a abertura, quem vai oficializar o nosso primeiro encontro é a professora Maísa, que é a coordenadora do curso de Direito. E na oportunidade nós vamos nos conhecer ainda mais, né? O pessoal do primeiro semestre que está aí e os professores. E depois que a professora Maísa falar, ela vai passar para mim e eu vou passar para o professor Jefferson e os demais professores, para a gente depois aí sim passar para o palestrante da noite, da tarde, gostosa, né, de conversa jurídica das carreiras. Então, sejam todos bem-vindos, eu sou a professora Bela Arranhagas, a coordenadora deste grupo, deste núcleo, que é do curso de Direito e que depois a gente vai falar mais sobre ele. Com a palavra, a doutora Maísa. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Nossa, estou felicíssima de ver o tanto de bolinha que está aqui na tela. Sejam todos bem-vindos, estou gostando de ver. Nós estamos abrindo aqui o primeiro encontro do NUPED, né, e iniciando com um ciclo de palestras, os nossos egressos, que eu quero desde já agradecer muito, né, hoje vai ser o doutor Rafael, agradecer porque estão sempre dispostos, sempre disponíveis, todas as vezes que nós procuramos, né, então eu sou muito grata por isso, eles sempre voltam a contribuir com o curso, então parabéns e muito obrigada pela participação de vocês. Então, infelizmente, nós tivemos, assim, uma interrupção, né, nas atividades do NUPED, né, mas a vida, graças a Deus, continua, né, e apesar de tudo, mesmo no meio de toda essa situação difícil que a gente está passando, as coisas devem continuar andando. E nós estamos, então, eu quero parabenizar a professora Bea por ter essa iniciativa, né, a gente vai ajustando, de acordo com a situação, a gente vai ajustando também as atividades. E, então, organizar esse ciclo de palestras do NUPED, né, tratando das carreiras jurídicas, que é sempre muito interessante e importante, principalmente para os nossos acadêmicos que estão iniciando, estão em dúvida com relação às carreiras, então é muito bom ouvir, inclusive, de pessoas que realmente passaram pela mesma situação que vocês estão passando, né, e que fizeram todo esse trajeto, e que hoje pode vir e falar de suas experiências profissionais. Então, isso é muito gratificante para nós, principalmente, professores, coordenação, é muito gratificante ver nossos ex-alunos todos encaminhados, todos encaixados no mercado de trabalho, né, todos fazendo sucesso aí na carreira, e abraçaram a carreira e amam a carreira, então isso é muito bom. Para quem não sabe, eu conversei com os acadêmicos do primeiro semestre, naquele dia lá na abertura, na semana do calouro,
mas são tantas informações, eu acredito que fica difícil para realmente guardarem tudo que eu falei e tudo que todo mundo falou, né? Então, realmente é muito difícil. Mas como eu disse lá, né, sobre o NUPED, que é um núcleo, né, de pesquisa e estudos em direito. O NUPED é um diferencial do curso de Direito. Ele foi criado em 2011, com esse objetivo de integração das disciplinas, né, com os diversos saberes, e fomentando a iniciação à pesquisa, através das produções individuais ou coletivas e estudos. Então, é um grupo, é um momento que nos reunimos para estudar, particularmente coisas que, obviamente, lá na sala de aula não dá tempo, né, a gente aprofunda mais em determinados assuntos, né, que girem em torno da linha de pesquisa do NUPED, né, que é educação, políticas públicas e direitos humanos. E ambiental também, né, que a gente trata da educação ambiental também. Então, todos esses temas, e às vezes a gente até foge um pouco, porque depende do momento, do interesse, do assunto, né, sendo interessante, sendo importante, nós também não ficamos engessados, né, apenas naquilo. O importante é a gente ampliar nossos conhecimentos. Então, eu quero parabenizar a professora B pela iniciativa, agradecer aos nossos palestrantes, né, que nós teremos aqui, são 8 palestras, né, nesse decorrer aqui do primeiro semestre. Agradecer aos professores, né, que estão sempre ali do lado, junto com a gente, que é o professor Jefferson, a professora Edna, né, que a contribuição ímpar, né, com o NUPED, com o curso em geral, né, a professora B, e vamos lá, como o nosso tempo é curto, né, nós não podemos nos prolongar muito, bem que gostaríamos de ficar aqui conversando, apresentar todo mundo, né, para conhecer, mas acredito que todo mundo já sabe que eu sou a professora Maílsa, e sou coordenadora do curso de Direito, e estou à disposição de vocês aí na coordenação, ok? Passo a palavra para a Bia, para os encaminhamentos. Então, a professora Maílsa já falou dos objetivos do NUPED. Para quem não na verdade, assim, as pessoas que estão no curso, que nunca participaram, e que nem são iniciantes, às vezes nem sabem direito dos objetivos que ela foi colocada. E eu acho, assim, que com essa pandemia, muita coisa a gente tem aprendido, apesar do sofrimento, das perdas, mas uma delas é de que a gente está descobrindo que o NUPED pode tomar outro rumo, que seja esse, de aproximar desta forma, da gente estudar junto, da gente fazer pesquisa, e eu acho que vai envolver melhor daqui para frente o grupo, né, no seu desempenho mesmo, porque nós tínhamos o problema do presencial, das distâncias e dificuldades das pessoas em participar presencialmente. Então, eu fico também feliz da gente poder fazer esse trabalho, né, agora nesse formato novo que a gente está se adequando. Eu sou a professora Cleusa Bernadette, eu sou mestre em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso, e a gente trilha aqui nesse grupo, com um grupo de pessoas corajosas, lá de 2011, que foi a doutora Maílsa, o Jefferson, a Edna e eu, que, na verdade, tivemos essa ideia no LDE e resolvemos implantar esse diferencial no curso. E também nós temos os alunos que são os fundadores do NUPED. Então, hoje, o Rafael é um desses fundadores, significa, ele foi da primeira turma que iniciou no NUPED lá atrás, e que deu uma sustentação muito forte nesse grupo de estudos, né? Junto com ele, nós vamos ter aí outros, né, que vão estar conosco aqui também, e outros não. A nossa ideia de trazer as carreiras jurídicas é justamente o que a professora falou, da gente dar uma visibilidade real da profissão jurídica. Então, às vezes, vocês vão olhar e falar assim, nossa, mas tem muito mais coisa. Tem, mas é que nesse ano a gente tem 2 ideias que a gente está socializando. A primeira é trazer os egressos para eles falarem do lugar deles hoje,
para falar da formação acadêmica da FCARP, para falar da importância da graduação e, principalmente, como é que foi a entrada deles no mercado de trabalho jurídico, socializar isso. Eu acho que isso é o mais importante do que, de repente, a gente ficar aqui estudando teoria de pensadores que são importantes, sim, e a gente também vai fazer isso. Mas eu acho que, nesse momento, trazer esse olhar, né, da profissão por aqueles que passaram por nós é de extrema valia, né? Então, por isso que nós escolhemos as carreiras jurídicas, sabemos que vamos ter aí várias pessoas que vão estar conosco, certamente. Essa é a primeira arrancada, né, de convidados, mas nós temos muitas pessoas em várias áreas que vão estar aqui na frente, como o Rafael e os outros que estão aí no folder, né, falando um pouco disso. Nós teremos a outra parte do NUPED também, concomitante, que é o seminário de projetos, que é um trabalho que vai ser feito junto com o NTCC. Então, agora, em abril, também teremos as palestras e teremos os seminários. Então, para quem não sabe, ao final, a gente vai emitir um certificado com uma carga horária, de acordo com a participação da pessoa. E agora vocês podem participar, porque é nesse molde, né? E fica legal a nossa discussão. Eu não vou me alongar, então eu vou passar para o professor Jefferson, depois ele me devolve para eu apresentar o Rafael e a gente começar. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui com vocês. Jefferson. Boa noite a todos, doutora Maílza, professora B. É um prazer retomarmos as atividades do NUPED nesse ano tão cheio de tristezas, né, tão cheio de perdas, e nós estamos aqui juntos para propagarmos o estudo do direito de uma forma crítica, como eu tenho discutido com os alunos do primeiro semestre, nessa semana que nós estamos juntos. Rafael, Davidson, Edson, Ana Clara, que prazer revê-los, que prazer tê-los aqui conosco, vocês que são a história do NUPED, estarem conosco nesse momento em que nós estamos retomando com chave de ouro, né, esse momento tão especial para a nossa Faculdade Católica Rainha da Paz, em especial para o nosso curso de Direito, onde é o momento em que nós discutimos o direito de um modo diverso, onde nós vamos quebrar os paradigmas do senso comum teórico dos juristas que nós estudamos essa semana juntos no primeiro semestre. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria apenas de dizer que no chat eu coloquei o link do nosso grupo. Os interessados em estarem recebendo os informes do nosso grupo podem, então, participar do nosso grupo no WhatsApp pelo link que está no chat. Fiquem à vontade. Muito obrigado, uma excelente noite a todos. Eu tenho certeza que nós estamos em boas mãos com o Rafael, que é a nossa prata da casa aí, né, Rafa? O Rafael participou de muitos eventos conosco, inclusive do maior congresso internacional de direito no Brasil, que é o CONPED. E acho que ele vai contar isso aí, né, Rafa? Uma boa noite a todos, muito obrigado. Então, agora eu vou apresentar o palestrante, com muita alegria, mas muita mesmo, né? Que eu apresento o Rafael Almeida Tamandaré Novaes, o nosso doutor, né? Fundador aqui conosco do NUPED. O Rafael, ele é advogado em Mirassol do Oeste, ele é graduado em Direito pela FCARP, ele tem especialização em prática trabalhista, também tem especialização em advocacia do direito negocial e imobiliário, também tem especialização em direito processual civil e, enfim, ele é uma pessoa, assim, que é atuante na área jurídica e vai conversar conosco hoje sobre aquilo que a gente está esperando dele, a área de atuação. Seja bem-vindo, Rafael, sinta-se abraçado e está aí a palavra com você, tá bom? Boa noite a todos. Que alegria, hein, de estar aqui com vocês. É um prazer, assim, uma honra. Quero agradecer
convite que a professora B me fez, né? Obrigado, professora. Quero também agradecer essa oportunidade, é um privilégio poder estar aqui com vocês. Quero agradecer a professora Maílza, professor Jefferson, que bom te ver, mestre, é bom ver vocês todos, né? Revê-los, na verdade. O Davidson, quando eu vi o Davidson aqui, fiquei muito feliz. O Edson também, que é um companheiro, um amigo, que está aqui junto, prestigiando, obrigado, viu? E aos demais, Ana Clara, que também tive oportunidade de nós fazermos um curso junto. Então, é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Gente, muito obrigado, me sinto honrado, me sinto privilegiado, é um prazer, tá? Estar aqui, poder contribuir, ainda que uma pequena parte do evento, porque eu vi que tem muita gente boa aí que vai falar. Então, é uma alegria poder estar aqui, tá? Muito obrigado, viu? Obrigado, FCARP, né? Hoje, o profissional que fala é o resultado do trabalho dos docentes da FCARP, resultado da coordenadora do curso de Direito da FCARP. Então, é uma pessoa que é o resultado daquilo que a professora B começou falando, né? Então, eu vou falar um pouco de minha experiência, a gente vai conversar aqui, né? Bom, a minha experiência, tanto da FCARP como no PED, é extraordinária. Para mim foi muito fantástico, porque eu me lembro de uma noite que eu procurei a professora B, falando de uma inquietação, de uma questão, inclusive na época tratava de direito de família, né? Questões de casamento e homoafetivos e tudo mais. Não sei se a professora lembra disso, que estava assim desde aquela época me inquietando, e ela falou assim, olha, eu vou arrumar um jeito, a gente vai falar sobre essas coisas, vou te mostrar um outro lado, e foi muito bom. Então, a minha experiência com o NUPED foi muito importante na minha formação, foi assim, um divisor de águas, porque eu tinha uma percepção e com o NUPED eu consegui ter outra. Em questões muito práticas, o NUPED me levou a fazer um outro tipo de leitura, descobrir um outro mundo que, na realidade, eu desconhecia, né? Quando a gente entra numa faculdade de Direito, a minha expectativa era conhecer a lei, o código, né? Aquela coisa formal. Mas eu pude, através do NUPED, perceber o quê? Que a formação humana é tão importante quanto a formação técnico-jurídica. Não é? É mais ou menos, o NUPED foi para mim a mesma coisa que responder a seguinte pergunta. O que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Os dois são importantes porque elas cumprem suas funções. E para mim, o NUPED cumpriu esta função. Uma formação humana, um olhar crítico a respeito do direito, mas isso também não é uma excludente daquilo que o direito dá, que é essa formação técnica. Eu sou resultado de leituras de Paulo Freire, sou resultado de leituras de Boaventura de Souza Santos, né? Eu me tornei esse profissional resultado dessa leitura de Alexis, né, de Direito Ambiental, ainda comecei estudando um pouquinho, nós pegamos pouco. Então, eu passei por essa experiência que me deixou humanizado naquilo que eu usaria como um instrumento, que seria a lei, o operador do direito. Me lembro de uma leitura de Paulo Freire, que era a Pedagogia do Oprimido, embora que Paulo Freire hoje tenha toda uma crítica, toda uma questão, mas eu preciso ser fiel da onde eu vim. Então, fiz essa leitura, e Pedagogia do Oprimido, da autonomia, enfim, e eu percebi que existia uma possibilidade de crítica, uma possibilidade de pensar o mundo de outra forma, não é? E lendo e vendo aquele encontro que a leitura me deu, eu dizia assim, como é que eu posso trazer essa libertação pretendida, nessa praxe, nesse fazer e refazer? Então, eu decidi instrumentalizar o direito a serviço de uma abordagem, de um trabalho jurídico humano. Bom,
E nesse ponto eu tive muitas oportunidades de escrever artigos científicos, eu nunca tinha escrito, né? O professor Jefferson uma vez escreveu comigo um artigo na revista, né, professor? Guardo a revista até hoje, tá? Que foi uma experiência muito nova, né? Sempre tinha medo de escrever. Eu consegui escrever, eu consegui desenvolver no NUPED com auxílio, com encorajamento, com incentivo. É lógico que, embora tenha acontecido isso, sempre tem o esforço e o compromisso e comprometimento com aquilo que está fazendo. Professora B nos ajudando, me dando muitas oportunidades, então eu agradeço. Então foi muito importante. Experiências marcantes que o NUPED nos proporcionou, uma delas foi ouvir o professor Passos, que foi assim algo muito especial. Eu tinha uma visão de alguém que era doutor e, né, intelectualmente preparado, amadurecido. Quando eu o conheci, para mim foi assim muito espetacular ver a figura do professor Passos, né? Como ele era humano, o professor Edson Rondon, né? Então foram pessoas assim muito especiais. Na sequência, os artigos que a gente levamos, né, que foi submetido no Semiedu, foi algo também assim muito especial. Eu guardo até hoje os diplomas, as bolsas, e foi alguma coisa assim muito importante para mim. E isso desagou no Comped, né, que fomos. Aqui eu quero registrar mais uma vez um agradecimento especial à FCARP, que me deu essa oportunidade, aos professores, né, que nós fomos para a Paraíba apresentar. Isso marcou minha vida, eu carrego isso até hoje na minha memória, muito vívido essa experiência. Foi algo muito legal no Comped, porque lá eu tive uma oportunidade de ver bem próximo muitos ensinos, inclusive do professor Jefferson, das críticas, de como pensar o direito fora dessa questão técnica. Eu lembro de uma palestra que a gente ouviu sobre direito e sabor. Lembra, professor? Eu não sei por que sabor, eu acho que eu gosto de comer, mas foi muito bom pensar, e eu entendi que o direito não era estudar o direito não é uma estrutura estática, mas dinâmica, e que a gente pode colocar um olhar criativo no estudo do direito. Então, aquilo abriu minha mente, aquilo me deu uma outra compreensão. Então, são essas experiências que me fizeram tornar esse profissional que hoje eu sou. Bom, e além disso tudo, foi interessante que quando quando da conclusão do curso, né, na época da monografia, do TCC, para mim não foi uma época que começou 6 meses antes da conclusão do curso. Eu, durante os 5 anos, eu fui desenvolvendo a habilidade da escrita, fui percebendo outras leituras, fui adquirindo uma visão crítica e entendendo os métodos de pesquisa, que inclusive fui assim muito impulsionado também pela professora B no estudo de metodologia científica. Então foi muito interessante nessa perspectiva, porque eu não comecei o TCC. A partir do momento que eu comecei a estudar o direito, eu já comecei a ficar gestante de uma ideia, para dizer assim. Comecei a conceber uma ideia e, a partir disso, nessas escritas, desses estudos. Então, foi algo assim muito especial. Na monografia, eu não tive um problema de escrita, como a maioria tem, até porque, por 2, 3 anos antes, eu já estava escrevendo, então foi uma continuidade. Muito interessante. Minha monografia, ela se desenvolveu na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade. O tema da minha monografia é o processo de ocupação dos cargos públicos pelos remanescentes quilombolas, numa perspectiva freiriana. Então, parece algo muito simples, mas foi o resultado de um amadurecimento intelectual e pessoal através de leituras. Por quê? Eu estava, antes de fazer essa conversa aqui, eu fui reler a dedicatória da monografia, e foi muito especial, porque eu pude perceber que a monografia não foi um estudo
apenas que eu fiz fora de mim, mas a monografia foi um resultado concreto de uma transformação interna, intelectual e emocional que aconteceu comigo. Foi muito interessante porque eu consegui vincular no estudo uma história minha de vida, que, juntamente com o da minha família, que tem a ver com um aspecto político, então o processo de ocupação dos cargos públicos. Na sequência, quando falei dos remanescentes quilombolas, porque através de algumas leituras eu consegui muito tranquilamente abraçar-me no sentido de reconhecer-me como negro, ou negritude, negroide, né? Então isso para mim foi assim algo muito especial, foi um encontro comigo mesmo, de forma intelectual, que eu pude amadurecer nessa perspectiva. E quando eu tratei sobre a visão freiriana, foi algo muito especial, porque tratava-se de emancipação, de libertação, então isso foi algo muito especial. O resultado disso tudo foi que, para fazer essa monografia, eu aproveitei e fiz algumas entrevistas no município de Vila Bela. Então, foi uma ideia de levar um conteúdo para os habitantes, um conteúdo intelectual, dizendo da história deles, como é que havia sido todo esse processo de ocupação. Bom, depois que fiz essa monografia, ainda continuo num esforço para fazer um mestrado, né, o estudo não para. Bom, mas na sequência, uma das coisas que eu fiz, e até na sequência é o que eu vou tratar, eu fiz uma pós-graduação em processo civil, é uma das áreas assim que eu acho muito fantástica, e depois eu digo por quê. Mas quando eu fiz a monografia da pós-graduação, tentei trabalhar e trazer algum aspecto mais efetivo, mais célere a respeito do processo civil. Então, o processo civil, para mim, foi algo muito importante. Depois dessa trajetória, digamos assim, acadêmica, meu primeiro ato, quando eu decidi ingressar na trajetória profissional, digamos assim. Bom, no início, foi algo assim, bastante desafiador. Mas algumas coisas que eu ainda tenho como herança do NUPED foram muito importantes para mim. Uma delas foi quando decidi fazer uma sociedade com colegas que haviam estudado. Um deles está aqui, quero registrar o reconhecimento da gratidão, o Edson, que é um parceiro profissional e também um amigo, um irmão. Obrigado pela sua presença. E com outro colega também. Foi muito importante porque eu me lembro muito de uma leitura de Paulo Freire, que ele diz que não há quem saiba mais ou menos, há saberes diferentes. Então, usei isso como um norte, e eu disse, olha, se é uma pessoa que pode contribuir, não é porque vamos medir conhecimentos jurídicos, mas é porque uma experiência de vida, uma experiência em outras áreas pode contribuir. Então, foi muito interessante. Também foi muito interessante um dos primeiros casos em que eu peguei. Por incrível que pareça, logo que saí da faculdade, uma pessoa nos procurou, e era uma ação penal, né? Era uma ação criminal. Eu me lembro exatamente que a pessoa que me procurou era para fazer uma defesa criminal, um habeas corpus, para o filho, porque era uma mãe que estava procurando um advogado, precisava fazer um habeas corpus para o filho dela, porque o filho dela estava sendo acusado de estupro de vulnerável. Quando a pessoa me procurou e me falou a tipificação penal, lógico que tem questões de particularidades do caso, não vou trazer aqui, mas quando a pessoa me procurou, eu pensei, e agora, como é que eu vou fazer? Eu vou defender bandido? Ainda cheguei a pensar assim. Nesse exato momento, quando eu tive esse pensamento, eu me lembrei também de leituras que havia feito dessa questão humana, dessa questão de defender o direito, dessa questão do reconhecimento do outro, e que o outro tem as consequências de si, aquela coisa toda que para mim, é uma bagagem de uma visão sociológica do direito estudando no NUPED, que foi um lugar que isso
ganhou um pouco mais de relevância, né, de destaque. Bom, foi muito interessante, porque eu pensei, logo em seguida eu já me retratei daquilo mesmo que eu tinha pensado. Falei, olha, já me serviu, já valeu a pena. Então, nós trabalhamos no caso e acompanhamos o caso. A partir daí, para mim, foi muito tranquilo, né, nesse sentido. Agora, tratando de todo um início da advocacia, sempre foi um desafio. Então, no começo, eu advoguei na área penal, alguma área trabalhista. Então, a gente vai fazendo algumas coisas, né? Só que eu comecei a decidir por quais áreas atuar, comecei a entender que não se dá para fazer tudo, que ninguém é especialista em tudo, que ninguém é clínico geral, digamos assim, né? Então, comecei a pensar nisso e fui decidindo por algumas áreas que, para mim, foram muito importantes, né? Nesse processo, a gente vai se encontrando, porque quando eu comecei a advogar, muitas pessoas disseram assim para mim, olha, não advogue, você tem que prestar concurso, você é doido de advogar, esse negócio dá errado, esse negócio dá problema, né? As pessoas disseram, não mexa com isso. Eu fiquei em crise, porque foram muitas palavras negativas, viu, no início, como acho que tudo, né, na vida que a gente faz. Um dia eu tomei uma decisão, e eu aprendi isso. Nem tudo que é bom para mim. Às vezes pode ser bom para os outros. Porque eu tentei me conectar naquilo que eu estava fazendo com a paixão. Eu precisava ter paixão para fazer o que eu estaria fazendo. Então eu descobri que concurso é bom, isso é inegável pela estabilidade financeira, não é? E todos sabemos disso. Mas não era a minha paixão, não era uma vocação. Eu entendi que eu tinha uma outra vocação e decidi acreditar nesta vocação. Como todas as coisas que fazemos na vida, existem os obstáculos, né, os desafios, mas eu estou muito decidido nessa vocação de advogar e também de ensinar. Eu gosto disso, gosto de falar. Então, é interessante. Então, as minhas experiências, elas passaram, a partir daí, pela área penal, tive alguma experiência na área tributária, passei para a área civil. Hoje, o que eu atuo mais é na área civil, que é uma área assim, que eu aprendi a gostar, né? Foi uma decisão, e também atuo no direito de família, né? Algumas coisas, questões de sucessões e em direito imobiliário. Então, assim, para mim foi muito importante nesse ponto, foi assim algo que me fez um crescimento, porque eu consegui concentrar força, consegui concentrar estudo e trabalho nisso. E é muito importante, porque a gente vai percebendo, que a mim me parece, e essa é a minha experiência, que no direito de família, essa formação humana contribui, porque a experiência diz que nem tudo se resolve na caneta, nem tudo se resolve num processo judicial. Então, já com essa questão mais humana, mais percebida pelo direito, também fiz um curso de mediação judicial, fiz curso de oficina de pais e filhos, que foi dado pelo Poder Judiciário, entendendo desta área. Então, tudo para mim foi assim, uma série de fatores, de atos, de situações vivenciadas que corroboraram para o profissional que me tornei hoje. Essas são algumas experiências, né, a partir disso. Outro ponto que para mim foi muito importante, e todos os dias eu uso isso, foi ter desenvolvido um raciocínio jurídico. Porque a gente aprende que no direito, embora na prática forense se use modelo disso e daquilo, de petições, de sentenças, de contestações, de recursos, embora se use, mas não é isso que faz um profissional. Porque qualquer pessoa, ela entra na internet, ela digita qualquer coisa e vai aparecer, mas isso não é advogado. Eu entendi que um advogado que se reconhece como um advogado profissional,
é preciso ter um raciocínio jurídico, e um raciocínio jurídico, ele passa pela crítica do direito, para você compreender o que está sendo feito e compreender aquela situação, porque as situações vivenciadas, de forma nenhuma, elas estão nos livros, né? Então, o olhar jurídico, um olhar crítico e um raciocínio jurídico faz com que a gente consiga advogar, o que é diferente de apenas aplicar a letra da lei, né? Advogar não é aplicar a letra da lei. A gente vê pessoas que sabem, mas não conseguem aplicar isso. Então, a ideia é aplicar, nessa construção de um pensamento. Então, no PED ele é importante porque, para mim, foi o lugar em que eu consegui construir pensamentos através das reflexões, através de inquietações e de muitas perguntas, e quase todas sem respostas. Lembro que a professora B dizia o seguinte: olha, nossa tarefa não é responder o mundo, mas é questioná-lo. Eu não sei se eu questionei o mundo, mas o meu mundo foi questionado, porque eu entrei muito proposto a isso. E, então, a prática tem ensinado isso, que se eu não conseguir construir um raciocínio jurídico em cima de um caso concreto, eu não estou operando o direito, eu estou apenas reproduzindo a letra. E isso um robô faz, não é? Então para mim foi importante. Hoje eu atuo nessas áreas, né? E nessas áreas que diz direito de família, direito de sucessões, direito imobiliário e negocial, eu entendi que uma coisa é muito importante. Embora eu tenha e goste de outras áreas, mas decidi por essas áreas como destaque, posso atuar eventualmente uma ou em outra área, como áreas de destaque, eu decidi, e aqui eu quero fazer um registro também de uma colega que trabalhamos junto, que é uma excelente profissional, a Marlúcia Alves Tolon, né? Nós trabalhamos juntos em alguns casos, é alguém assim também extraordinário. Entendi que, tratando de todas essas áreas no direito, algo é muito importante, e é que eu sou mais apaixonado, que é o processo civil. Porque eu entendi que o processo não ganha quem tem direito, o processo ganha quem consegue provar o direito, né? Então, quando eu entendi isso, entendi que o caminho para isso é quem conhece, tem o domínio do processo, do instrumento processual. E aqui eu quero falar com você um pouco, em rápidas palavras, trazer a você esse tema. Gostaria de pensar com vocês exatamente sobre o processo civil, só que numa área mais específica, que foi o tema, inclusive, de uma recente monografia que eu fiz, porque, para mim, este instituto, hoje, do direito processual civil, é muito importante e tem feito muita diferença em muitos casos, que é a aplicabilidade da tutela provisória na sentença de mérito e a força executiva disso, ou a força executória. Para que a gente compreenda, eu estou aqui acompanhando o tempo, né, porque eu também tenho uma hora para falar, prometo não ser cansativo, mas eu quero trazer para você, essencialmente, essa questão dessa tutela, né, da tutela provisória. É interessante que, com o Código de Processo Civil de 2015, essa figura, esse instituto, foi trazido ao Código, né, ao CPC, muito interessante, que é o Instituto da Tutela Provisória de Urgência, né, que a gente vai perceber essa tutela lá para o artigo 300 do CPC. É muito interessante porque, quando o legislador se preocupou em trazer esta tutela, digamos assim, ele tinha uma intenção. No Brasil, todos nós sabemos da realidade do Poder Judiciário, da morosidade do Poder Judiciário, do tempo que se leva para uma decisão judicial, e quando tem a decisão judicial, como é que a gente dá efetividade àquilo que o juiz sentenciou, declarou, determinou, expediu. Então, existe toda uma questão, né, nisso. E, nesse sentido, a tutela provisória, a tutela de urgência, né, provisória de urgência, como diz o professor Atos Guzmão, ele diz que essa tutela ela vem ao encontro de uma necessidade
de que a pessoa, né, o jurisdicionado, que é aquele que vai usar, ou que vai usar do instrumento processual, que ele utiliza para desviar de alguns entraves processuais, para que o processo seja até mais rápido, o processo seja mais ágil. Porque, de um lado, nós temos essa ânsia, essa necessidade, essa celeridade de que o processo seja rápido. Por outro lado, existe toda uma questão que, quando o juiz vai determinar ou vai deferir um pedido de tutela provisória, ele precisa estar muito seguro, porque ele não pode cometer, ele não pode dar uma decisão que depois cause risco à outra parte, ou que a outra pessoa, que essa decisão dele cause difícil reparação, né? Então, ele não pode beneficiar uma em detrimento de uma outra parte. Então, foi muito interessante isso. Por quê? Não é simples a tutela provisória de urgência. Por que não é? Porque, para que isso fosse parar, né, isso fosse ser discriminado, isso fosse ficar normatizado no Código, este instituto ficasse normatizado no Código de Processo Civil, foi necessário que uma superação, um desapego dos legisladores e juristas ao antigo pensamento. Porque qual era o antigo pensamento dos legisladores e de alguns juristas? O apego à forma, ao instrumento, àquilo que era do processo. Então, era um desapego para dizer assim, gente, o importante do processo não é o caminho do processo, mas o destino do processo. A quem o processo serve. Então, foi uma reflexão que isso foi feita, né? O ministro, hoje Supremo do Tribunal Federal, Luiz Fux, esteve à frente do Código do CPC de 2015, então foi um desapego a essa forma, né? Foi uma homenagem que o legislador pretendeu fazer para dar celeridade às demandas que chegam ao Poder Judiciário. Olha o que é interessante nisso. Esta ideia dessa tutela provisória de urgência, embora simples, na realidade, também ela superou um modelo tradicional burguês do Código de Processo Civil. Por quê? Porque o processo, né, a forma, vamos dizer assim, o caminho, ele foi pensado para atender os interesses de uma classe, dos burgueses. Pessoal, quero fazer um registro aqui, estou vendo o professor mestre Everton, nesse trabalho que estou fazendo, foi meu coautor, orientador, né? Então, agora que eu não posso, né, nem dar uma escorregada, muito legal, obrigado, professor, é uma honra, né? Só dá mais responsabilidade para a gente. Parabéns, eu que agradeço aí e fico muito orgulhoso de ver uma brilhante apresentação assim, parabéns. Tá bom, obrigado. Bom, então, voltando a falar, que era um modelo tradicional de processo que visava os interesses da burguesia. Só que não é uma burguesia pensada no sentido do homem médio. Era uma classe, havia todo um contexto para isso. Por que é que foi pensado para isso? Porque os burgueses, né, o processo, quando era utilizado por este grupo, por essa classe, eles usavam isso para tratar de questões patrimoniais, questões matrimoniais. É interessante dizer que, então, não se havia uma necessidade de urgência do processo, porque as pessoas que dele usavam, ou dele utilizavam, dele se instrumentalizavam, eles possuíam posses, eles conseguiriam esperar até o deslinde do processo, até a conclusão daquela demanda processual, sem que tivessem nenhum prejuízo em sua subsistência, ou tivessem nenhum prejuízo financeiro. Bom, então, essa nova estrutura, ela rompe com este pensamento, por quê? Porque ela está entendendo e ela tem um compromisso, inclusive com princípios constitucionais, que é da duração razoável do processo, também com o princípio da ampla defesa, do contraditório,
Então, o legislador preocupou em quê? Em alinhar o processo à norma constitucional, que é uma ideia de que o processo ele deve ser instrumentalizado para atender às questões ou aos litígios sociais que são levados à apreciação do Poder Judiciário. E, para tal, não pode haver essa morosidade, porque, às vezes, as pessoas que dele se utilizam não possuem um patrimônio, não possuem condições de esperar até o fim de um processo, até que questões patrimoniais se resolvam em todas as instâncias, ou questões de saúde, questões tributárias. Então, também, estou fazendo este registro histórico de um avanço da tutela provisória de urgência. Bom, partindo, nós podemos entender que existe uma classificação aqui, 3 espécies de providências cautelares. Estou fazendo uma citação de Ramiro Bodek, que ele diz que essas medidas podem ser para assegurar os bens, assegurar pessoas e assegurar provas. Então, a pessoa pode se utilizar de uma tutela provisória de urgência para assegurar alguns bens ou assegurar pessoas, no caso, às vezes, de uma busca e apreensão, que não se leva mais o nome de busca e apreensão de menores, mas para você resguardar esses interesses e até mesmo as provas. Bom, caminhando aqui na exposição, é interessante dizer que a tutela provisória, ela também pode ser proposta antes de um pedido principal ou no curso da ação. Olha como é interessante. A ideia é que a tutela provisória de urgência, ela possa ser utilizada antes do jurisdicionado ou do litigante, da parte, do demandante, entrar com um pedido principal no processo ou no fórum, ele já pode pedir uma tutela provisória antes. A fim de exemplificar melhor e dar mais clareza, é utilizar essa tutela provisória em um caráter que antecede ao pedido principal. Nós podemos citar, por exemplo, você vai entrar com um processo para discutir uma prova documental. Só que você está com medo dessa prova, deste documento, sumir, estragar, queimar, rasgar, enfim, ou existir neste documento uma perda. Então, a medida da tutela provisória de urgência em caráter que antecede é dizer ao juiz o seguinte: juiz, eu peço que resguarde este documento, porque dele vou usar futuramente para provar um fato que eu vou levar a posteriori à sua apreciação. É interessante que esse período que é posterior, a lei determina, salvo engano, 15 dias, 15 dias é para complementar o pedido, que também é para colocar o pedido principal. Não é? Também nós temos uma tutela provisória de urgência ou em caráter incidental. O caráter incidental, como o próprio nome já diz, é um incidente, quer dizer, acontece no curso do processo. Por exemplo, você entra com uma ação, vou falar da minha área, né, de família, né? Então lá a pessoa diz: olha, eu quero, o filho faz jus a tanto de pensão, e aí o pai diz, né, vou dizer o pai, pode ser a mãe, né, ou pode ser o outro parceiro, diz: não faz jus a determinado valor, a determinada quantia. Então, o que é interessante, que essa tutela incidental, ela vai dizer: olha, juiz, com as provas que já foram trazidas pela parte que começou o processo, né, a parte autora, e com aquilo que a parte ré ou parte requerida já contestou ou tentou obstar o pedido, já dá para ter uma noção da realidade que vai ser desenvolvida. Então, eu estou pedindo essa tutela incidental para que já seja determinada, já seja fixada o valor dos alimentos. É interessante só fazer um registro que uma coisa é essa tutela incidental, né? E uma outra coisa é a tutela em caráter antecedente, porque você pode começar o processo, pedir já
liminarmente, né, não estou usando todos os termos técnicos, mas de forma antecipada os alimentos, o juiz pode negar, no decorrer do processo fica provado o seu direito, então, sobre aquele fato específico, pode-se requerer uma tutela incidental. Bom, caminhando então, é interessante dizer que essa tutela provisória de urgência, né, e aqui eu quero falar tutela provisória como gênero, porque é importante fazer esse registro, porque ela tem como urgência e como evidência, né? Então, só falando de forma genérica aqui, para o professor, né, Humberto Teodoro Júnior, que são cautelares, que elas podem ser conservativas ou satisfativas. Conserva é aquilo exatamente que eu agora há pouco me referi, e satisfativa porque, uma vez sendo concedida, ela se resolve. Bom, ainda é importante dizer que os processos, eles comportam o processo, ele comporta uma antecipação de tutela satisfativa. E essa tutela, ela vai ter um impacto, né, ela vai ter um resultado prático nas diversas modalidades de sentença de mérito. Só para esclarecer para quem está chegando, a sentença é um provimento, quer dizer, uma decisão judicial que o juiz, após analisar a tese, a antítese, ele faz uma síntese e dá o provimento. Então, ele vai analisar o que foi dito inicialmente, pela parte autora, a parte ré, então ele vai fazer uma sentença. O mérito, porque é o cerne da questão. Só que o mérito de uma causa processual, ele pode ser discutido. O artigo de lei, se o artigo de lei ou da norma, ele aplica ou não aplica, e também podem ser discutidos fatos com base nos artigos de lei. Então, mérito ou poderão ser os fatos ou o artigo de lei. Um exemplo disso, você pode discutir fato, pode discutir um fato ou apenas uma questão de um fato, por exemplo, se entre as pessoas, entre duas partes no processo, elas possuem ou não uma relação jurídica. Por exemplo, quando o seu nome é negativado indevidamente por uma operadora de telefone, o provimento judicial, quer dizer, a decisão de mérito, é para dizer o quê? O juiz vai declarar se você tem com a empresa que negativou o seu nome uma relação jurídica ou não. Então, se o juiz declarar que você não tem, é uma declaratória de inexistência de relação jurídica e, portanto, de débito, né? Então, passa por isso. Então, essas tutelas, a tutela provisória, ela é ampla e pode ser aplicada em diversos processos, diversas sentenças. Sentença mandamental, declaratória, enfim. Não quero adentrar esse tema porque é muito genérico. Eu estou concluindo já, caminhando um pouco mais. A força dessa tutela provisória de urgência, aqui é exatamente um ponto e o objetivo dela é antecipar-se a um efeito, a ideia dela é ter uma antecipação para que impeça qualquer tipo de lesão à outra parte. Por exemplo, quando eu vou para uma relação jurídica e a gente começa, tem uma discussão, né, no processo, uma questão processual, que está discutindo quem tem ou não tem razão, ou como vai ser aplicado a norma X ou Y, um exemplo, mas eu alerto ao juiz o seguinte, que a demora desse caso vai causar está para causar uma lesão, está para causar um prejuízo, algo muito forte pode acontecer. Então, quando eu estou diante dessa situação, eu vou fazer este pedido, eu vou entrar com um pedido de tutela nesse caso, para quê? Para resguardar a situação, resguardar o bem. Eu quero, como proposta, só trazer um caso que aconteceu. Eu estava num processo, advogando num processo, estou ainda advogando num processo de cobrança de dívida. Então, uma execução. E aí, eu descobri, nessa execução, estava buscando bens da parte executada e não encontrei. E eu descobri que a parte que estava sendo executada, ela tinha um crédito que ela iria receber
alguns animais, alguns bois. Então, eu atravessei uma petição do processo, eu fiz um pedido de tutela, tá rindo, né, Edson? Fiz um pedido de tutela incidental, provisória incidental, para resguardar, para o juiz determinar. E acabou dando certo. Outro caso, também, em direito sucessório, que a criança era cuidado por um casal. Este casal, o pai, digamos assim, socioafetivo, havia falecido, a mãe com o Covid faleceu. Então, a criança tem os pais biológicos, só que os filhos biológicos dos pais socioafetivos, eles descobriram que a mãe faleceu, eles não moravam aqui na cidade, então eles vieram para repartir o patrimônio. E aí deixar de fora o filho socioafetivo, digamos assim. Então, também nós utilizamos a tutela provisória de urgência para resguardar. Então, suspendemos um processo e o juiz determinou que fosse resguardado o quinhão. Então, é um provimento antecipatório que ele consegue, que ele tem este objetivo. É interessante fazer um registro, só destacar que essa tutela antecipatória, essa tutela provisória de urgência, ela, às vezes, ela é dispensável em casos, em ações executórias, porque você já está executando, você não vai discutir se a parte tem razão ou não, se tem conhecimento ou não. Então, você já diz para o juiz, executa, ou, em outras palavras, cumpra-se o que nós estamos discutindo aqui. Né? Pode ser dispensável, não estou dizendo que não é para pôr. E, concluindo. Bom, então, diante disso, eu tentei demonstrar, assim, ainda que brevemente, a classificação, tentei também dizer que o impacto dessa tutela provisória de urgência em algumas sentenças, né, sentenças de mérito, e também fazendo este registro histórico, essa tutela, né, que é um instituto no processo civil, ela significou o quê? Uma evolução do direito processual civil, porque rompeu, ela se preocupou, isso ficou normatizado, concreto, para dizer o quê? Que as pessoas que da justiça necessitam e que precisam instrumentalizar-se do processo para resguardar os seus direitos materiais, elas têm uma urgência e elas não podem esperar até que todas as instâncias apreciem o pedido inicial levado ao judiciário. Havendo fortes indícios que uma ou outra parte tenha direito, é preciso que desde já o aplique. Então, a ideia aqui é que a prestação jurisdicional, que é o que o Poder Judiciário deve entregar à sociedade, precisa ser célere. É importante que nessa celeridade seja com seriedade e responsabilidade, respeitando, inclusive, os princípios constitucionais da duração razoável do processo. Então, é algo que vem para ficar e que ela possui o objetivo de ajudar a prestação jurisdicional. Agora, é claro que ela sozinha não vai mudar e transformar todo mundo jurídico, não consegue transformar toda a legislação brasileira, mas é um ponto de avanço nesse sentido. Sendo assim, quero aqui encerrar essa explanação, que foi um breve relato, é algo que me chama a atenção, o processo civil, eu estudo, eu gosto, é algo assim que abriu minha mente, abriu minha visão, porque todo direito material, né, ele precisa da forma. Então, eu escolhi a forma, porque eu acho que escolhendo a forma e dela sabendo utilizar, mesmo que o direito material seja um pouco mais fácil, mas é preciso avançar, e às vezes a gente até consegue isso, viu, nesses casos. Gente, e finalmente, eu quero deixar uma mensagem aqui ao pessoal que está me assistindo, aos colegas, aos estudantes de direito. Para mim está sendo um privilégio, foi um privilégio falar a vocês, e para quem está chegando, quem está começando, quem está querendo entrar no grupo,
falar algo muito específico. Nós nos tornamos as pessoas que desejamos ser se a gente usufrui de cada oportunidade que a vida nos dá com muita intensidade. Então, quando eu entrei na FCARP, eu tomei uma decisão. Eu disse, a cada oportunidade que me for dada, eu vou usar dela o máximo possível, porque eu entendi que quando a gente tem este compromisso, este esforço, a gente transforma a nossa realidade e transforma dos outros, né? Na realidade, eu estudei o direito para dar direito a quem não tem o direito. Esse foi meu compromisso quando eu saí da faculdade. Professores, obrigado, eu quero reconhecer vocês, quero agradecer vocês, porque ninguém chega num lugar sozinho. Fica aqui minha admiração, meu carinho, meu respeito pela pessoa de vocês. Vocês contribuíram e contribuem. E a faculdade, muito obrigado por essa rica oportunidade, tá? Muito obrigado. Beijo para vocês. Muito bacana a sua explanação, na verdade, a sua participação, né? A gente sabe que tem muita gente por aí que também vai ter muita coisa para compartilhar aqui no grupo. Eu vou abrir, nós temos aí uns 15 minutinhos, 10 minutos, se alguém quiser fazer alguma consideração, lembrando que nós abrimos com o objetivo, igual foi colocado muito bem pelo roteiro que eu passei para o Rafael, né, para falar da sua experiência, da sua trajetória, das suas experiências e áreas que mais, né, ele se dedica e que mais ele gosta na atuação. Então, se alguém quiser, o professor Everton não falou no início, ele entrou depois, mas está com a palavra o Everton, e quem quiser, na verdade, contribuir, falar, né, tem muita gente boa aí, e todos parabenizando você, Rafael. Eu simplesmente só vou dizer que eu sou muito grata por ter conhecido você, né, e cada história que você colocou ali, na sua, eu me lembro como se fosse hoje, né, o dia que eu te coloquei mais doido ainda lá naquela sala. Mas é isso aí. Questionar o mundo, né? E eu acho que tem muita coisa aí que a gente tem que realmente pensar na área do direito, e eu acho que o grupo, ele tentou levar de tirar o tapete vermelho da profissão, que era muito colocado, né? E é essa nossa ideia, de colocar esse mundo possível de se atuar sem essa pompa toda, né? Pompa toda. Mas é isso, eu vou passar aí para o Everton, para quem quiser comentar, e depois a doutora Maílza faz um encerramento. Só lembrando, o próximo evento vai ser o seminário com os alunos do 9º semestre A e B, que vão apresentar para nós aqui os projetos deles de TCC. E a gente vai compartilhar tudo isso no grupo que está sendo coordenado pelo professor Jefferson, que a gente vai comunicando com vocês por lá, que é mais fácil do que por e-mail. Meu agradecimento, já me despedindo de você, para passar para os colegas e para a doutora, meu agradecimento, todos que eu entrei em contato, de imediato aceitaram. Hoje, na verdade, ele fez a gentileza de trocar com a doutora Tamara, que está de Covid. E aí, ele trocou gentilmente, eu agradeço. Vocês observaram no nosso cronograma, né? Mas aí o Rafael prontamente assumiu aí. Muito obrigada, Rafael. Deus te abençoe sempre, sempre. E passo aí para o professor Everton e depois para a professora Maílza para o encerramento. Eu vi aqui a doutora Cleonin tinha levantado a mão, talvez ela queira falar alguma coisa também, depois do professor Everton. Sim. Ela pode falar primeiro, sem problema algum. Eu estou atrasado aqui, por favor, a pessoa pode falar na minha frente, professora, sem problema algum. Cleonice levantou a mão, você gostaria de falar? Acho que ela não nos ouviu.
Bom, deixa eu fazer, eu quero pedir desculpas, primeiramente, que eu me perdi no fuso horário aqui, estava ansioso para ouvir a palavra do Rafael, uma honra, né, ser mencionado no trabalho dele. Eu não quero nem me colocar como coautor, mas sim um aprendizado que eu tive no trabalho dele, que ele escreveu. Eu não tive tanta honra, igual a professora Cleusa Bernadette, de orientá-lo, né, na graduação, no trabalho de conclusão de curso, mas eu tive isso na pós-graduação que ele fez, e eu fiquei muito lisonjeado, ainda mais por falar do tão fabuloso e amável que é o processo civil que todos nós amamos, né? E eu me sinto muito orgulhoso. Eu só não pude aplaudi-lo de pé aqui, porque eu estou de pijama, aí ficava ruim perante as câmeras aqui. Mas é muito bom ver todo mundo aqui engajado, maravilhosos alunos, né? E palestrantes agora conosco. É uma honra. Eu só quero rapidinho agradecer de coração a oportunidade de participar com todos. Parabéns aos organizadores mais uma vez, né? E estamos aqui querendo somar com vocês e com certeza estaremos aprendendo aí. Fico lisonjeado e agradeço os alunos também. Nós batemos mais de 100 pessoas aqui online aprendendo com a gente, né? Eu fico muito contente com isso, tá? Eu não poderia deixar de reclamar que tem muita câmera fechada, né? Mas é só para deixar o registro aí. Obrigado a todos vocês. Obrigado aí. Parabéns mais uma vez, Rafael. Tamo junto. É um orgulho para nós termos alunos do seu gabarito com essa expressão, esse desenvolvimento acadêmico de pesquisador. Parabéns mesmo. Obrigado, pessoal. Só esclarecendo aqui um pouquinho, eu orientei o Rafael no processo de pesquisa do NUPED, que foi construir o projeto, tudo isso. Mas lá no final foi a doutora Edna que sabatinou ele e deu a bênção final. Foi ela. Um abraço para ela, né? Então, ela não pôde estar presente por motivos de ter ido ao médico. Tá? Alunos desse gabarito, professora Cleusa Bernadette, ela há de convir comigo, a professora Maílza, os demais professores, nós que acabamos sendo orientados por eles, né? As pesquisas são tão profundas, tão brilhantes, traz tanto conhecimento que a gente fica assim, ó, peraí, eu estou aprendendo, não vou orientar, né? E isso é formidável para o acadêmico pesquisador. E agora, orientado, não orientando, né? E continua nos ensinando. Isso é muito bom, muito satisfatório. Algum colega gostaria de contribuir com o Rafael? Eu só gostaria de destacar aqui, Rafael, o que eu percebi na sua fala, e aí vamos no conteúdo da sua explanação, a importância, vocês que estão participando aqui, da formação continuada do Rafael, né? Então, vocês viram que ele terminou a graduação e continuou muito estudando. Então, ele fez 3 pós-graduação. E eu achei muito interessante quando ele diz de se encontrar lá no processo civil, né? Na área civil. Então, assim, às vezes a pessoa acha que termina a graduação, passa na OAB e já sai fazendo maravilhosamente de tudo. Não é assim. E leva tempo. E vocês são muito jovens, todos vocês são muito jovens, os nossos egressos. E encontrar esse caminho, a gente vai encontrar ainda na linha do Paulo Freire, né? Que a gente vai construindo o caminho, caminhando. E a gente tem que aprender a caminhar. Então, ninguém vai conseguir já sair como um especialista num determinado ramo jurídico. Então, foi muito bacana a colocação dele dizer que começou lá no penal, né, que todo mundo acha que penal é a maravilha do mundo, e depois vai tendo os conflitos, e como que vai tendo, enfim, foi muito interessante. Então, eu quero destacar isso, a importância da formação continuada. E ele destacou muito bem, que eu falo para os nossos alunos do direito. Copiar e colar, ou você fazer assinatura daquelas de petições, nessas coisas todas que tem por aí vendendo, é muito simples. Agora, eu quero ver vocês dentro do que o Rafael está colocando, e mais, numa argumentação oral, né, como é que chama lá? Sustentação oral. Sustentação oral. Aí é que vai fazer toda a diferença o que o Rafael coloca dentro
desse olhar crítico, é aí que você vai ganhar ou não, né, uma causa. É nessa sustentação oral que muitas vezes é que vai definir o processo. Então, eu fico muito feliz dessas colocações suas, que realmente fazem a diferença. E essa nossa intenção, é essa a intenção da doutora Maílza, como coordenadora do curso, que a gente promova esses saberes, né, Everton? Que a gente aprenda com vocês, que quem está começando veja isso, das dificuldades, que vocês têm aí 10, 20 anos pela frente para andar e construir isso, tá? Alguém mais gostaria de comentar a fala do Rafael, de Edson? O Edson Gomes está aí também, gente, o colega. Gostaria, Não. Edson? Não, boa noite a todos. Realmente é um prazer enorme estar fazendo parte desse, como ouvinte, é claro. Mas eu sou um tanto suspeito de falar do Rafael, porque o Rafael é só elogios mesmo, é um grande profissional. Embora muito novo, é muito estudioso, muito aplicado, muito aguerrido, e também muito humano, né? Assim, advogado é dedo nos olhos aí, mas é muito humano, isso é muito importante. E essa formação que ele teve junto à FCARP e esse grupo contribuiu muito, né? Com o profissional que ele é hoje. Eu sou prova viva disso, porque tive o privilégio de dividir aí a sociedade com ele durante 5 anos, praticamente. Então, é sempre um prazer falar dessa pessoa maravilhosa que é o Rafael, que é um grande profissional, e deixar a mensagem aqui para os alunos e os demais profissionais que é isso aí, é estudo, é dedicação, aplicação, e se encontrar dentro do direito. Eu também comecei no penal, a gente é meio civil, meio penal, mas é bacana você se encontrar dentro do direito, como ele se encontrou, ele é muito dedicado, muito estudioso, e isso é importante, se faz esses profissionais maravilhosos. E assim, agradecer também imensamente aos professores, estou muito feliz de revê-los aqui, é uma saudade imensa, às vezes a gente tem vontade de ir abraçá-los, né, muito embora agora a gente está com essas restrições, mas é um prazer imenso e obrigado pela oportunidade. Um beijo a todos aí. Professor Everton, um abraço, meu querido. Cleoni, quer falar, deixar algum recado? Parece que a Cleoni não está ouvindo. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Professora. É um privilégio muito grande, igual o Rafael disse, estar participando, né, desse ciclo de palestras de vocês. Eu só quero parabenizar o Rafael, e, como sempre, é um prazer ouvi-lo, tanto fora, né, como aqui, na parte da área jurídica. E mandar um grande abraço aí para os professores, muita saudade. Obrigada. Bem-vindo sempre. Davidson, Tamara, alguém mais quer manifestar? Ana Clara, que nós já estamos quase encerrando aqui. Tem alguma contribuição? Então tá, vou passar para a doutora Maílza, porque o nosso combinado é até 19h15, por conta das aulas, né? E aí ela vai fazer o encerramento. Só quero, antes disso tudo, dizer que nós vamos estar, então, entrando em contato com vocês, pelo grupo, e socializando algumas formas como as coisas vão acontecendo, tá bom? Todos são bem-vindos, e no final todos nós ganhamos, né? É isso, um grande abraço, Rafael, gratidão pela sua disponibilidade, por socializar suas experiências, tá? Um grande abraço a todos vocês. E só queria dizer que o Rafael, ele veio muitas vezes de carona, de carro, de Mirassol para Araputanca, uma vez por semana. Depois ele pegou o Davidson na estrada, né, Rafael? E dava carona para Davidson.
e depois foi trazendo, e as pessoas vinham semanalmente para a gente estudar. Eu nunca vou esquecer disso, tá, gente? São essas coisas que fazem a diferença mesmo. Parabéns. A história nossa do NUPED é a história de vocês. E cada um deixou um pouco, né? Aqui levou também. Deixou e levou. Tá bom? É isso, gente. Professora Maílza. Antes de encerrar, novamente, esse grupo, ele existe porque, pelo próprio nome diz, né? Porque a gente é uma equipe de professores que se compromete e se abraça em torno disso. Então, não é uma pessoa isoladamente, eu apenas coordeno, eu converso, eu transito na área do direito com muita tranquilidade, né? Porque eu não sou advogada, mas eu converso com todas essas áreas jurídicas, até porque eu oriento todos os projetos de TCC do direito desde a primeira turma. Então, assim, só que eu sou muito humilde, quando as coisas apertam, eu corro nos meninos da advocacia aí, né? E a gente corre atrás da senhora com as metodologias. Com certeza, é a professora de todos nós, né? Muito obrigada, Everton. Então, eu quero agradecer ao Everton, à professora Jaqueline, ao professor Jefferson, e a professora Edna, todos, né? A professora Luciene, que também não pôde estar aqui hoje, mas todos aqueles que gostam de vir conversar um pouco. Grande abraço. Agora sim eu me retiro, viu, Maílza? Ok. Começou até às 19h15, só tem 1 minuto, né? Parabéns, Rafael. Olha, estou maravilhada. Aliás, eu sempre sou admiradora, né? Eu sempre gostei muito de ver sua participação e de todos os nossos egressos que estão aqui. Realmente, me sinto muito orgulhosa de saber que eu tenho uma participaçãozinha desse tamanhinho, assim, na formação de todos vocês. Então, parabéns, eu gostei muito da sua explanação, é muito gratificante, né? Ver uma prata da casa, de repente, dominando, assim, uma área, né, de uma forma com tanta propriedade. Eu gostei muito e agradeço muito a participação de vocês aqui hoje, também dos nossos acadêmicos, né, que estão de parabéns, já iniciando, né, muita gente aqui do primeiro semestre, iniciando já o curso e já trilhando no caminho, já num bom caminho, como o Rafael disse, né, ele ficou caminhando aí entre penal, civil, essa coisa toda, até encontrar a paixão, onde é que estava a paixão, né, e realmente a paixão, ela é muito importante mesmo, né, a gente só se encontra na hora que você apaixona por aquilo realmente que você, né, está fazendo, que você gosta. Eu vejo, por exemplo, as aulas do professor Everton são assim, né, ele fala com aquela paixão, né, na área que ele atua, a AB e todos os nossos professores, né, então realmente eles se encontraram, né, sabem realmente do que estão falando, e por isso fazem um trabalho tão bonito, né, e tão competente, né. O professor Jefferson, estudioso, estuda o tempo todo, né, e assim são todos os nossos professores. Então, muito orgulhosa aí do trabalho do NUPED, né, da participação de vocês, e teremos aí, então, muito o que aprender com todos esses nossos palestrantes que vêm por aí, conforme a programação. Espero contar com a presença de todos aí em todas essas palestras. Obrigada, boa noite, tenham todos, né, um bom final de semana, né, fiquem com Deus, que Deus abençoe e proteja todos vocês e suas famílias, né, e principalmente nesse momento aqui, nós estamos precisando muito da proteção divina, tá? Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Professora Maílza, os bons escolhem o direito, os melhores escolhem direito civil e processo civil, professor. Eu sou péssima, escolhi tributário.